meus queridos, estamos aqui no Canabio e realizando mais um episódio do AgroAbio Podcast, bem especial. Nós estamos aqui no espaço, diria ali uns 5x5, relativamente pequeno, mas nesse espaço aqui agora tem 300 mil hectares de cana para falar conosco. E é um prazer recebê-lo representando a BP Bung, Thiago de Paula. Tudo bem? Obrigado, Thiago. Acho que o prazer é meu de estar aqui conversando contigo. Falar de biológico é sempre bom, né? Sim. Eu sou suspeito porque a gente gosta muito de tratar esse tema lá na empresa que eu trabalho. Então vai ser muito bacana aí a nossa conversa. Com certeza, Thiago. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Eu sei que sua agenda é corridíssima. O seu conhecimento também é vasto. Então vai ser uma conversa que eu estou ansioso para ter, já tinha te convidado. E, bom, só agradecer e também, antemão, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, tá? Já assisti algumas palestras suas em outros eventos. Então, um trabalho diferente no mercado. Vocês estão na vanguarda como grupo, na vanguarda do biológico em alguns quesitos que a gente vai conversar aqui. E, Thiago, se apresenta o pessoal, todo mundo conhece o Thiago de Paula, o Thiago da Bung, o Thiago da BP Bung, né? Quem que é Thiago de Paula, como começou no agro, como que chegou até aqui? Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago de Paula, eu estou como gerente de fitotecnia corporativo na BP Bung hoje, né? Ao qual o manejo de pragas e doenças, que é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, fica sob a minha gestão corporativa. Comecei minha carreira na BP Bung há 17 anos atrás, mas como que começou tudo, né? Eu comecei fazendo colégio agrícola, então eu fiz colégio agrícola aqui na Unesp, em Jabuticabal, aqui do lado. Assim que eu me formei, eu fiquei um tempo trabalhando como estagiário e depois eu fiquei um tempo efetivado no CTC em Piracicaba, que foi o que me despertou a vontade de trabalhar na área de entomologia. Legal. Então, inclusive eu tenho o meu encetário até hoje que eu montei aí há 18 anos atrás, né? Isso para mim foi muito bacana. Bom, e de lá eu voltei para minha cidade natal na ocasião e comecei a trabalhar na usina frutal. Trabalhei por 11 anos nessa usina e durante o meu trabalho, eu tinha acabado de formar em técnico agrícola, eu fiz uma faculdade de administração. No decorrer do processo eu tive algumas promoções internas, cheguei no nível de coordenação naquela ocasião, optei por fazer um MBA, fiz um MBA em gestão empresarial. E só fui fazer a agronomia recentemente. Então, eu finalizei o curso de agronomia no último ano, né? Usina a gente brinca, né? A gente que trabalha com cana fala que usina é uma escola, né? Então, com certeza, até brinquei com você antes, né? Com certeza você deu muita aula dentro de sala de aula aí nessa formação recente que você falou. Isso aí. E outra coisa que eu admiro também, a gente que atende muito usina, a gente vê. Inclusive, aproveito para parabenizar você e parabenizar o pessoal, né, que eu conheço aí de usina, que tem toda essa correria de usina. Às vezes, 5 horas da manhã está na pista de voo para soltar a aplicação e 11 horas da noite ou meia-noite, muitas vezes, está chegando da faculdade, buscando a formação. E também parabenizar as usinas também, que dão oportunidade depois, né? Você vê que muitas pessoas se formam trabalhando na usina e aí vão subindo de cargo durante a usina, aprendendo e se tornam grandes executivos aí. Então, parabéns, Thiago. Show de bola, não é fácil, cara. E Thiago, hoje você está numa grande responsabilidade de um grande grupo, né? A gente sabe que toda usina aí, por mais que a gente às vezes separe uma usina menor, outra maior, a gente sabe que a usina em si é um grande negócio, né? Uma grande conta da maioria dos mercados, fornecedores que ela tem. E você está em uma que é um grande cargo no grande grupo. Cara, como que é? Porque você é novo, né? Como que é isso para você no dia a dia? Cara, assim, eu trato tudo com muita responsabilidade e com muita paixão também. Então, quando a gente une o que a gente gosta de fazer com a responsabilidade, com pessoas que conseguem nos auxiliar, a gente consegue entregar bons resultados, né? Então, a gente começou no manejo biológico fortemente, assim, há mais ou menos uns 4 a 5 anos atrás.
Na realidade, a gente sempre fez aí um manejo biológico, né? Sempre teve uma aplicação de cotésia, um metarrísio, lavava arroz. Eu comercializava na época de vendedor cotésia para vocês. Perfeito. Então, assim, a gente sempre fazia algo nesse sentido, né? E quando a gente começou a ter os resultados dentro de casa das nossas experimentações com resultados positivos para o controle efetivo aí de pragas, isso despertou e deu um gás muito maior para a gente seguir nessa linha, né? E baseado nisso, a gente convidou o nosso time aí da BP Bung a trabalhar junto com a gente, e hoje a gente vem numa escalada grande aí com relação à aplicação de produtos biológicos e uma eficiência elevada de controle atrelado a ganhos de produtividade e ATR. Não, excelente. Ô Thiago, hoje, só para citar o pessoal, a BP Bung hoje no Brasil, ela é o segundo maior grupo, correto? Sim, hoje nós temos aí 11 usinas, divididas em 5 estados, né? Então nós temos uma usina no Mato Grosso do Sul, que é a usina Monte Verde. Nós temos 3 usinas no estado de São Paulo, a usina Moema, a usina Guariroba e a usina Noroeste. Nós temos 4 usinas em Minas Gerais, a usina Frutal, a usina Itapajipe, a usina Ituiutaba e a usina Santa Juliana. Temos 2 usinas no Goiás, a usina Itumbiara e a usina Tropical. E temos uma usina no Tocantins, que é a usina Pedro Afonso, né? Então a gente está praticamente disperso aí em várias regiões do Brasil. E trazendo para o tema da conversa, falando aí de pragas e doenças, também temos pragas, todos os tipos de pragas e de acordo com as regiões. E isso também traz um desafio enorme para a gente buscar o controle efetivo dessas pragas. Sim. Hoje é uma honra receber o Thiago aqui, além da pessoa dele, que é um cara super sério, a gente lida com ele no dia a dia em outros temas também. Hoje o Thiago é um dos responsáveis, né, envolve o time, como você falou, de uma grande escalada em biológico no mercado de cana-de-açúcar, né? Através de um grande grupo que é a BP Bung. Hoje vocês estão utilizando biológicos em quantos hectares, mais ou menos? 100% da área. 100% da área. 100% da área. 100% da área. Hoje, Thiago, o biológico, manejo de pragas, o que você me fala aí que não pode faltar no manejo de pragas? Você fala assim, ó, se você não está usando isso de biológico no seu manejo de praga, você está deixando dinheiro na mesa. Vamos lá, só recapitulando aqui um pouquinho, quando a gente fala de 100% da área, é mais do que 100% da área. Hoje nós temos aí uma área cultivada de aproximadamente 300 mil hectares sobre a nossa gestão. E se a gente pegar o número de vezes que a gente faz alguma intervenção biológica, seja ela para controle de pragas, controle de doenças, seja ela para nutricional, seja ela para até maturação, a gente pode pensar nesse caso, a gente entra hoje no canavial pelo menos em torno de 10 vezes. Então, assim, a gente faz 3 milhões de hectares de aplicação com produtos biológicos hoje voltado para todos esses temas que eu trouxe aqui agora, né? E ressaltando mais uma vez, esse trabalho só é possível porque nós temos aí pessoas comprometidas nas usinas. Então, assim, toda a nossa área corporativa, juntamente com a área operacional, isso deu uma casada muito certo. Então, o nosso papel aqui é buscar novas tecnologias, engajar o pessoal que está lá no campo, que isso funciona, pautado em resultados de experimentações, obviamente, né? E a partir daí a gente cria uma sinergia muito grande com as usinas. E aí a gente consegue ter essa ampliação porque faz sentido, porque o resultado está lá, está presente, né? Então, isso que é muito bacana, assim, quando a gente trabalha num grupo sinérgico como a BP Bung, que são pessoas voltadas para o mesmo fim. E a gente consegue um propósito, consegue um resultado bacana. Pessoas é essencial, né, Thiago? E hoje, eu lembro a primeira vez que a gente conversou, fui visitar você, acho que foi em Frutal, se eu não me engano. A gente foi falar de fungo, né? Isso em 2017, 18, 19, não me recordo agora. E naquela época, nós que somos do biológico, entomologia, a gente falava de Metarrhizium bovéria e cotésia. Cotésia, é isso aí. Hoje, o que você vê, qual é o agente biológico que você utiliza hoje que mais te surpreendeu no campo, com resultado, assim, no canavial? Cara, a lista é grande. Mas voltando à sua pergunta inicial, que é qual que a gente não pode deixar de colocar, e obviamente que eu vou trazer para pragas e doenças. Se a gente pensar para outras áreas, existem outros agentes aí também que são de alta significância, né? Mas eu diria que hoje, para o controle de pragas e doenças, o combo dos fungos entomopatogênicos, eles não podem faltar. Cara, metarrísio é um fungo fantástico. Esse fungo, para mim, ele é fantástico. Então, assim, ele controla ovo de broca, ele controla ninfa de cigarrinha, adulto de cigarrinha, controla larva de esfenófilos, larva de pão de galinha,
ovo e larva de broca gigante, ele controla cochonilha, ele controla pulgão. Então, assim, como que eu vou deixar de aplicar um fungo que me controla praticamente todas as minhas pragas, né? Sim. E aí, atrelado ao metarrizo, eu diria que a Bovéria tem o seu papel também, sim, importante, né? Mais aí para alguns adultos, de algumas pragas especificamente. E agora, recentemente, a Isária, né? Recentemente, mas já tem 3, 4 anos que a gente está utilizando em grande escala. Não, já é padrão, já é padrão. Ah, que bacana. Então, assim, e o que vem acontecendo nos últimos anos? Hoje a gente já aplica a casadinha do metarrizo com a Bovéria em 100% da nossa área, tá? E aí agora tem um terceiro fungo que é a Isária. Então, assim, aplicando essa casadinha dos 3, a gente consegue complementar o que falta em um. Por exemplo, eu vou aplicar lá para um controle de esfenófilos. Eu tenho larva e tenho o adulto. Se eu aplico o metarrizo com Bovéria, o metarrizo vai direcionado para a larva e a Bovéria vai direcionado para o adulto, né? Então, assim, eu acho que os fungos entomopatogênicos, em geral, eu não deixarei de aplicar. Esse eu não abro mão. E a gente vai continuar fazendo isso em 100% da área e não é uma só vez, tá? Então, sim, tem situações que a gente faz 3 aplicações sequenciais para realmente garantir que o fungo fique lá. E quando a gente vai no outro ano avaliar a praga, já está lá. A gente não precisou aplicar, ele está lá. Tá lá. A gente só vai reinoculando, né? Então, acho que isso é importante. Eu conheço áreas, grandes áreas, inclusive de usinas, que a gente tem lá histórico já de 15, 16 anos de aplicação, que eles passam o ano com uma aplicação de fungo. Sim. Isso planilha da usina. E esse é o nosso objetivo. Falando aí para cigarrinha, até pouco tempo atrás, a gente fazia uma aplicação, uma taxa alta de aplicação de inseticidas químicos, né? Uhum. Hoje a gente ainda mantém, porém numa taxa bem reduzida. Então, assim, o percentual de produtos biológicos hoje para o controle de pragas, ele já é muito maior do que os químicos. Uhum. E, sem dúvida nenhuma, em breve a gente vai ter áreas aí 100% controladas por metarrizo. Esse ano nós já temos as nossas áreas que nós estamos tratando, possivelmente validando. Para o próximo ano a gente já vai ampliar, que é o que a gente está fazendo com a broca. Acho que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Legal. Em relação à Isária que você falou, o primeiro contato que eu tive com a Isária foi através da Eliane Quintela, não me recordo o nome dela, da Embrapa, e ela falava muito bem para cereais, inclusive, né? E na cana, para mim, foi uma surpresa quando começaram a utilizar. Você não é a primeira pessoa que recentemente falou muito bem, mas para broca, a Isária para vocês é uma questão para broca mesmo ou ela tem outros parâmetros? Vamos lá. Para broca, a Isária hoje ela é um dos nossos padrões de utilização. Então, assim, falando de forma geral para broca, né, só para todo mundo estar ciente. Hoje nós temos aí uma das nossas usinas, que é a usina Itapajipe. Ela está com controle de 100% da área feito de forma biológica. Então, para controle de broca, nessa usina a gente não coloca nada de produto químico. Assim como para cigarrinha também, que a gente vai estar tratando nesse ano. Mas broca a gente já vem fazendo isso desde o ano passado, né? E nós temos mais 3 usinas do grupo que 30% do total da área dela é tratado 100% com produtos biológicos também. Quando a gente pondera isso, deve dar algo aí por volta de 35%, quase 40% do total da área da BP Bung é controlado 100% de forma biológica para broca, né? E o que a gente vem fazendo? O tricograma, apesar de ser antigo, a gente deu escala nele há 2 anos. E tudo que a gente tem que falar para aplicação de biológico ou químico depende do time de monitoramento e controle. Essa é a chave. Então, assim, por que a gente talvez não acertava muito no passado? Porque a gente não dava atenção para o timing correto, tanto do monitoramento quanto do controle. Hoje nós já temos uma expertise avançada com relação a isso, né? Então, o tricograma hoje, ele é chave para habilitar o controle, né? Porque a gente pega ovo. A gente ainda mantém a aplicação de cotésia e tetrásticos para pegar os escapes ali que tem, cotésia ou tetrásticos, né? Para pegar ali os escapes que tem ali na aplicação do tricograma. Nós mantemos aí a Isária também para controle de broca. A Isária, ela funcionaria aí entre um fisiológico e uma diamida ali, né? Porque ela vai pegar a lagartinha ali e ela faz aquela esporulação ali em volta, é bem bacana de ver. Ela é bem agressiva, né? Ela é muito agressiva. Ela é muito agressiva. Ainda para broca, nós temos aí produtos também 100% biológicos. Nós temos aí Brevibacillus laterosporos com Bacillus thuringiensis, que também está dentro do nosso padrão, né? Então, quando a gente junta tudo isso, atrelado a aplicações que a gente vem fazendo de metarrizo, a própria Bovéria,
visando outros fins, a gente vem tendo o controle efetivo dessa praga, né? Então, não faltam opções para a gente controlar a broca e com certeza tem outras aí vindo no mercado que a gente ainda desconhece. É muito bom ouvir isso, viu? A gente defendia algumas coisas no passado que a gente vê que hoje grandes grupos, né, grandes profissionais como você já têm isso como certeza com base de resultado. E Thiago, esse manejo com fungos entomopatogênicos em 100% de áreas ou áreas que você 30%, mas usando 100% do manejo biológico, já tem há quanto tempo sendo feito? Eu diria que, falando para cigarrinho, nos últimos 2 anos a gente já vem fazendo isso. E no ano passado, com o aumento da vinhaça localizada para outros fins, visando nutrição, por exemplo, ele trouxe a oportunidade da gente colocar isso aí em mais áreas em diversos momentos do ano, né? Então, assim, a gente não espera chegar só no período úmido para a gente fazer a aplicação, né? Então, assim, nas áreas que nós temos a vinhaça localizada, por exemplo, a gente tem um tanque separado da vinhaça e a gente coloca os produtos biológicos, não só os fungos entomopatogênicos, como também bionematicida, solubilizador de nutrientes, o próprio tricoderma, alguns bioestimulantes. A gente coloca isso nesse tanque separado, né? E a gente aplica no período seco também. Porém, a gente tem aí a vinhaça a nosso favor para estar umidificando. Então, a gente aplica e faz as reaplicações ao final do ano, né? Vamos pensar em esfenófilos. Agora eu estou com um pico de larvas, né? A gente sabe que a gente conhece que agora nesse período é o pico de larvas. Sim. Vai chegando lá para outubro, é o pico dos adultos, né? Então eu faço as aplicações agora, principalmente voltado para larvas. Lá no final do nosso ciclo a gente volta aí aplicando e reinoculando aí esses produtos aí, esses fungos entomopatogênicos. E a questão da vinhaça localizada, hoje vocês têm tanque separado, como você falou. Vocês começaram aplicando direto na vinhaça ou não? Sempre foi tanque separado? Fizeram algum teste antes? Como que foi esse processo? Olha, a gente começou isso com inseticida, né? Então, com inseticida, a nossa maior dúvida naquela ocasião era a homogeneidade da cauda e também se a gente não ia perder nada do inseticida que estava ali, né? Porque tem bastante matéria orgânica na vinhaça e tudo mais. Nós fizemos os testes com os principais produtos e a gente viu testes aí com cromatografia, levado para o laboratório, tudo certinho, né? E a gente viu que não tinha problema colocar o inseticida junto com a vinhaça localizada. A gente sabe que os fungos, eles são um pouco mais sensíveis a temperaturas, né? Então, como a gente traz a vinhaça ali com a temperatura um pouquinho mais elevada e ela pode não estar conseguindo diluir totalmente, a gente, para os biológicos, obrigatoriamente a gente já colocou direto no tanque separado. Então, assim, a gente coloca aí 100% dos produtos biológicos no tanque separado para evitar qualquer problema aí de compatibilidade com a vinhaça aí localizada. E até a questão térmica também, né? De segurança durante a operação, né? Operacional no campo, ele é duro. Até a gente vê os drones pequenininhos voando, né? Fala assim, cara, como que aguenta isso aí nesse sol, esse batidão? Não, excelente, Thiago. Não tem forma melhor de fazer uma operação como sendo feita e por isso que vocês estão tendo sucesso. Hoje a BP Bung biológico, qual que é o objetivo da BP Bung com os biológicos? Como que você vê lá no futuro? Eu acho que assim, né, vem de acordo com o nosso propósito, né? A gente é uma empresa sustentável, então a gente busca cada vez mais a sustentabilidade, né? E um dos pilares da sustentabilidade é o manejo regenerativo. Então, assim, e esse manejo regenerativo, ele tem vários benefícios, né? Então, assim, começa aí. Às vezes as pessoas pensam que o biológico vai ficar mais caro do que o químico. Se você conseguir fazer bem feito, o timing correto, a gente consegue ter uma redução dos custos. Tô falando de pragas, quando a gente vai para nutrição é mais agressivo ainda essa diferença, né? Assim, os custos são algo que é um resultado positivo. Um outro resultado positivo é a permanência de micro-organismos lá no ambiente. A gente está voltando eles para onde eles deveriam estar, né? E aí com isso a gente vai tendo controle aí, cada ano que se passa, a gente vai aumentando a população desses indivíduos e reduzindo a população das pragas, né? E acho que um terceiro ponto aí vem para a sustentabilidade, redução de aplicação de produtos químicos, que é algo que a gente busca aí no nosso manejo sustentável. Hoje isso é muito possível, hoje é realidade, né, Thiago? E Thiago, falando de custo, né? A gente sempre... Hoje a BP Bung faz alguma coisa na usina em relação à produção de biológicos ou não? A gente vê muitas usinas, né, produzindo
algumas cotésias, outras fungos, outras bactérias? Bom, nós temos uma POC, né, uma prova de conceito em uma das nossas usinas, que é na usina Tumbiara. A gente tem uma biofábrica que na ocasião está produzindo bactérias. Mas a gente ainda está avaliando viabilidade, para a gente ver como seguir, se vamos expandir, se não vamos. Então a gente está seguindo nessa linha. Então nós temos uma usina em teste e todas as demais a gente adquire aí do mercado. Entendi, Thiago. E hoje, Thiago, hoje vocês estão testando alguma coisa que vocês estão revalidando mais coisas, porque vocês utilizam muita coisa, né? Já, muitos agentes biológicos. Ou vocês estão testando alguma coisa que não se usa e somos o primeiro a usar, vamos ver se dá certo na cana. Bom, você vamos abrir para nós, né? Não, claro. O que eu posso dizer? Vou trazer aqui o exemplo que a gente fez recentemente. A gente já finalizou o 3º ano agora, que é com relação a migdolos. Então, assim, migdolos é uma praga regional. Das nossas 11 usinas, ela está presente ali nas 3 do estado de São Paulo. E é a única praga da cana-de-açúcar, até então, que tem um feromônio já estabilizado, que pode ser comercializado. Uhum. E isso não era utilizado no mercado. Então, a gente buscou na literatura, tinha conhecimento que há muito tempo atrás já foi feito uma coleta massal, assim, para quem não sabe o que é coleta massal, né? A gente coloca lá o feromônio, que é nada mais do que o cheiro que a fêmea libera, para atrair os machos. E aí esses machos, eles são capturados em uma armadilha e a gente elimina. Então, não tendo machos, diminui a taxa de cópula, consequentemente diminui a população da praga, né? Então, o que nós fizemos? Nós buscamos na literatura, que eu já tinha feito no passado, buscamos aí pessoas que tinham conhecimento desse ponto. Naquela ocasião, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu recebi um artigo de um professor da Exalc, inclusive eu estava falando com ele aqui mais cedo. É um artigo que eu demorei 15 minutos para ler. E esse artigo mudou a minha vida, sinceramente. Porque assim, hoje a gente vem falando assim que eu preciso conhecer aí o ciclo biológico da praga. Uhum. É extremamente importante eu conhecer o certeza. ciclo biológico da praga. Mas para a gente atuar no controle, mais importante do que conhecer o ciclo, é você conhecer os hábitos da praga. Então, naquela ocasião... Principalmente com biológico, Principalmente com biológico. Porque a gente sabe, por exemplo, Bovéria, a gente sabe que ela parasita todas as fases da broca. Sim. Mas como que você vai pegar a broca lá dentro da cana? É mais complexo, né? Enfim, e eu recebi esse relatório. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre os hábitos do migdolos. Então, assim, ele tem um ciclo longo, né? De 2 a 3 anos. Mas eu comecei a entender que o adulto não se alimenta. Então, assim, qualquer tipo de atraente alimentar, atrativo alimentar que a gente pudesse colocar ali não ia funcionar. Até então eu não tinha essa informação. Ele vive das reservas do que ele se alimenta no período de fase larval. Aí eu descobri que o adulto, que o macho, ele anda por volta aí de 800 metros mais ou menos no dia. Eu descobri que ele sai para copular, ele sai do solo, né, antes do que a fêmea. Então, assim, ele sai por volta das 7, 8 horas da manhã, a fêmea sai ali por volta das 9, 10 da manhã, pico de cópula ali de 10 a meio-dia, depois do horário do almoço eles voltam para descer de novo, né? Então, pô, se o macho sai primeiro e eu tenho um feromônio, que é o cheiro da fêmea, chamando o macho para a cópula, ele vai no feromônio. E esse feromônio ele é tão potente, se eu colocar um feromônio aqui, eu colocar uma fêmea aqui do lado, ele prefere ir no feromônio do que na fêmea. Aproximadamente 2,7 vezes mais potente, né? Nossa. Então, baseado nesse... E outro ponto importante que é relevante é que a fêmea não voa. A fêmea não é alada, né? Então, assim, para eu disseminar essa praga, eu preciso lá coletar um casalzinho e levar para outro local. Ou algum equipamento contaminado, né? E aí, baseado em todo esse processo, a gente chamou o pessoal, a empresa que é detentora aí do feromônio dessa praga. Fizemos um teste em 10 mil hectares no primeiro ano. Na BB é tudo assim, né? Desses 10 mil hectares. É isso aí. Desses 10 mil hectares no primeiro ano, nós tivemos a coleta em 7,6 mil hectares. Então, assim, nos outros não tinha praga, né? E são várias coletas, de 5 a 6 coletas, né? Vai depender do período ali, da chuva, de tudo mais, do clima naquela ocasião. E nós coletamos em 7,6 mil hectares 28 milhões de adultos machos, né? Ah, mas você contou 28 milhões? Obviamente que não, né? Então, como que funcionava? Essa armadilha ela é uma garrafa PET enterrada no solo com um funil na ponta. E aqui nós temos aqui um feromônio. Então, quando o macho vem, ele escorrega no funil e fica dentro do PET, né? E nós pegamos uma PET inteira e contamos uma PET. Uma PET tem aproximadamente 1.500 adultos.
E aí nós dividimos ela em 4. Então toda vez que a gente fazia a coleta no campo, a inspeção no campo, a gente dava uma nota. 0, 1, 2, 3 e 4. Baseado nisso, a gente trouxe para dentro de casa, fizemos a tabulação dos dados e chegamos nesse número, né? No segundo ano, que foi o ano passado, a gente reduziu em 70% a população da praga. Nossa! A coleta, vamos dizer assim. Então, assim, sabendo que a proporção de macho para fêmea é 1 para 1, com certeza eu reduzi a população da fêmea. E finalizamos o terceiro ano agora, no início de maio. Final de maio, desculpa. E a gente vai tabular os dados agora até o final de junho. Na realidade, a gente já está com uma apresentação aí pro dia 28 de junho, para a gente conhecer os resultados finais. Então, assim, é algo que já existia, é algo simples, teoricamente, que o setor como um todo não fazia. A gente foi lá e reativou esse processo. Numa e a área gente teve um grande? resultado. E fomos chamados de loucos por alguns. Alguns falavam assim que sempre vai ter um macho para copular a fêmea. A partir do momento que você vai reduzindo a população de machos, você vai reduzindo consequentemente a possibilidade de cópula, né? E a gente vem tendo resultados bem positivos com relação a isso, né? Com isso, a gente elimina a aplicação de produtos químicos, a gente elimina aquela operação de barreira química que, aos que conhecem, sabem que não é tão simples. E acaba sendo agressivo também para o ambiente de produção também, né? Com certeza. E esse é um dos cases, né? Mas tem vários. Eu quis trazer esse porque esse é de grande relevância pra gente. Excelente. Isso é uma diminuição de custo imensurável quase, com né? Certeza, com certeza. Individuosa é uma praga importante em relação a dano, né? Os fenófilos hoje, vocês atuam inteiramente com biológico? Vamos lá. Acho que você tocou numa das pragas mais complexas pra gente controlar hoje em cana-de-açúcar, né? Hoje os fenófilos, só te cortando, Thiago, desculpa. Hoje os fenófilos, a gente sempre fala que a broca é o maior vilão da cana, né? Mas hoje não seriam os fenófilos? Onde tem ela, sim. Porque assim, a broca tá em 100% da área que tem cana. Os fenófilos, ele não tá em 100% da área, mas onde tem, a dificuldade de controle muito grande. O dano é muito grande também. O dano é gigantesco. Então, assim, o que eu trago para esse fenófilo, não só para esse fenófilo, mas assim, para todas as pragas, é extremamente importante a gente fazer o manejo integrado. Então, assim, desde manejo físico, químico, biológico, tudo isso ele precisa ser integrado no timing correto, né? Então, assim, para esses fenófilos, o principal controle que existe, na minha opinião, hoje, é o começar o ciclo do canavial sem a praga. E para que eu comece o ciclo do canavial sem a praga, eu preciso fazer o eliminador de soqueira. Sim. Que é basicamente eu fazer uma eliminação mecânica para eliminar o que tem lá. Esse é o principal ponto. E é uma operação bem complexa, não é uma operação simples. E aí os fenófilos, ele é uma praga, assim como algumas outras pragas de solo, como por exemplo o migdolos, ela fica abaixo do solo. Uma vez que eu instalo meu canavial e eu preciso fazer a manutenção do controle dessa praga na soqueira, é difícil. Porque assim, eu tenho produtos que têm eficiência. Mas assim, hoje nós devemos estar aí com 30% de umidade, acredito aqui. Nós estamos em junho, né? O canavial está secando. Como que é a mobilidade desse inseticida lá no solo, que era o manejo que a gente vinha fazendo até então, que todos conheciam, né? Nula, então, assim, controlar algo que está embaixo do solo não é tão simples. O que nós estamos... Nós testamos, na verdade, e esse não deu certo. E tá tudo certo falar porque a gente tem que testar. Sim. Então, assim, a gente não tem o feromônio dos fenófilos desenvolvido, por exemplo. Então, tem dos primos deles. Então, assim, tem do bicudo do algodão, tem do bicudo da banana, do coco, tem do próprio metamásios. Então, e são feromônios de agregação, esses não são feromônios sexual, né? Nós buscamos, nós trouxemos, inclusive finalizamos recentemente, instalamos para ver se teria alguma eficiência, similar ao que eu acabei de citar do migdolos, e não deu certo. Mas a gente busca também, tá na busca contínua aí também de outros controles, né? Mas vamos lá. Hoje, Metarrhiz bovéria em 100% da nossa área, tanto no sulco de plantio... Que inclusive bovéria é muito agressivo. Muito agressivo, muito agressivo. Muito. A questão é pegar ele e aí a gente tem os times pra gente fazer essas aplicações. E no tempo certo, né? No time correto. Onde tem um pico de adultos ali, logo no início do ano, né? E aí a gente pega e diminui a população em geral. Porque tem muita gente, assim, teve uma confusão no mercado há um tempo atrás, onde se aplicava bovéria em momentos que a gente via, cara, beleza, tem adulto, mas esse adulto ele já fez a oposição dele, já foi.
né? Como que a gente pode fazer? Inclusive, você vai saber mais do que eu isso aí. Tô colocando uma dúvida que a gente tinha no Hoje a gente aplica no ano todo, porém, nas áreas de esfenófilos, a gente reaplica no final do ano. Então, porque assim, como o que a gente utiliza hoje é uma casadinha dos dois fungos, o metarrhizium mais Bolvéria, e no período seco, que é o período que estamos passando agora, tem a larva, a gente aplica ele. A gente sabe que a eficiência dele não é das maiores, mas ele ainda fica lá no solo, nesse momento. O objetivo de inundar o ambiente. Perfeito. E aí no final do ano eu volto com as aplicações, né? Excelente, excelente. Isso que eu falei quando o pessoal vai escolher. Quando você tem o... isso é, na verdade, o que é uma forma simples, né, de explicar principalmente fungo, né? O fungo, ele tá lá no solo, ele fica aqui. A praga também tá lá no ambiente, ela fica aqui. O que a gente faz? A gente só eleva a população para essa população interferir. Né? Então, quando você tem a possibilidade de fazer igual vocês fazem, de reaplicar buscando... É o melhor dos mundos. É o ideal, na verdade. Já dizia na minha faculdade o Alexandre Sene. Né? Ele falava muito disso. Não, mas excelente, já continua, desculpa. Perfeito. E assim, falando de esfenófilos, mas não só de esfenófilos, acho que a principal forma da gente controlar essa praga, além do que eu citei lá no eliminador de suqueira, que ainda hoje é a praga de maior dificuldade de controle do setor, seria a gente conseguir atuar nos adultos. Como que a gente atua nos adultos hoje com as tecnologias que nós temos disponíveis? Ainda é a Bolvéria e o eliminador de soqueira. Mas a gente está com algumas tecnologias, eu não posso falar aqui agora, porque a gente tem NDA assinado, mas buscando aí controle de adultos, para a gente tentar reduzir essa população, né? Então, acho que esfenófilos hoje... tem os nematóides entomopatogênicos, eu acabei não citando aqui. A gente... Que você vê como uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta, a gente ainda precisa dar uma equalizada aí nos custos desse produto, para ele ter uma maior aceitação no mercado. Validado tecnicamente ele está. Então acho que o ponto dele é ser um pouco mais assertivo com relação ao operacional. A gente ainda precisa trabalhar um pouquinho mais, porque ele é muito sensível. Mas é uma excelente ferramenta. Agora são ajustes. A etapa mais difícil é formular e ter o produto disponível. Agora são ajustes. Vocês chegaram a testar a Isária para esfenófilos, alguma coisa? Sim, a Isária também para esfenófilos. Cara, assim, ela teve uma eficiência. Mas a gente ainda não acredita que vai ser só o suficiente. A gente acredita na interação dos 3 fungos. Entendi. Ô Thiago, abusando um pouco de você, a gente começou, por exemplo, cana, né? Cotésio, o maior programa de controle biológico aí lá em 70. E pragas, a gente já vem fazendo isso há algum tempo, né? Como setor, como agricultura brasileira. E doença, cara? Doença é um negócio mais complexo, na minha visão, né? E o que vocês fazem, o que você vê na biológica em doenças? Olha, você tocou num ponto que eu diria que hoje é um dos principais pontos que o setor não dá a devida atenção. Doença. Principalmente doença foliar. Você vai no campo hoje, você vê uma cana com determinada manchinha ali e você acha que é normal. É meio que normal, né? Normal, mas assim, ela tá tirando o clorofila da folha. Ela tá tirando a área verde. Essa tá diminuindo a taxa de fotossíntese. Sim. Consequentemente, diminui a respiração, diminui o crescimento. E aí a gente tem uma menor produtividade, um menor ATR, enfim, né? E com relação ao controle biológico, falando de doenças foliares, né? Há 2 anos atrás, nós visitamos várias empresas, né? Nós fomos numa empresa e a gente falou de uma das nossas dores, que eram doenças foliares, né? Tinha um produto que era para outras culturas ou outros fins. A gente acabou trazendo ele para dentro de casa e fazendo alguns testes. E foram fantásticos, assim, os resultados, né? Para a estria vermelha, por exemplo, uma certa redução de coletótrico, uma certa redução de ferrugem, porém essas doenças fúngicas a gente ainda precisa ir mais a fundo. Sim. Mas sim, por essas doenças causadas por bactéria, por exemplo, sem dúvida nenhuma ela tem uma eficiência. A gente não abre. Esse ano, para você ter ideia, nessa safra agora, a gente está 24 a 25, 100% das nossas áreas irão receber biofungicida, né? E aí... E tem a indução de resistência que eles trazem, né? A gente tem algumas doenças, então tem a síndrome da murcha. Sim, que é um pouquinho de cada doença, que a gente ainda não sabe exatamente como atuar. Então converso com alguns fitopatologistas e a gente ainda não tem essa informação. O pessoal do marketing está impressionado ali, porque você viu que a gente tem que estudar o comportamento do inseto, doença, que é doença com doença, o negócio é complexo. Mas vamos lá, então assim, uma vez que você tem uma população de micro-organismos aí que causam alguma doença na folha, por exemplo, você vai lá e inocula
micro-organismos benéficos. Então, assim, e você vai lá e faz uma segunda inoculação, por exemplo, que na maioria das vezes são 2 aplicações sequenciais passados 30 dias, né? E aí você sobrepõe a população daquele patógeno com micro-organismos benéficos e, consequentemente, você tem uma redução da infestação da doença naquela ocasião. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a questão mais uma vez, timing de aplicação, que é outra coisa que o setor também não estava dando a devida atenção, né? E a gente está com um projeto bem bacana esse ano para eu entrar, qual que é o melhor momento a nível de talhão para que eu faça uma aplicação. Nossa, hoje, o time, na verdade, em tudo na agricultura é muito importante, né? E biológico, eu acho que se torna um pouquinho mais pela sensibilidade, ou na verdade é nem sensibilidade, a gente falava muito de sensibilidade, mas eu vejo, Thiago, não sei se você concorda comigo, mas eu vejo que o potencial do biológico, né? Por exemplo, a gente está falando muito de praga e doenças, mas eu sou muito fã do tricoderma, cara, é um agente excelente. E você coloca o tricoderma no solo, e se tinha uma dificuldade de vender, né? As empresas tinham uma dificuldade de vender o tricoderma, até porque eu escutava muito, mas o tricoderma serve para tudo? Não é que serve para tudo, mas o efeito primário dele é e tem vários efeitos secundários que vão te dar resultados significativos na lavoura. Lógico que em ambientes X ele isso vai ser mais significativo, e em ambientes Y outra coisa vai ser mais significativa. Então, o potencial dos efeitos secundários, né, do que ele cria no solo ali, dos metabólitos em si, é excelente. Ainda mais o mercado partindo, né? A gente tem a questão, muitos produtos em sólido, né? E tem os motivos, tem benefícios por conta disso, existem vários. Mas a questão de produtos líquidos também, que a gente tem uma certa dificuldade no campo, acessibilidade a alguns agentes, porém, eles trazem muito metabólico na sua formulação e a gente tem que usar isso como agricultura. Né? Hoje você vê essa questão de mix de agentes biológicos hoje, dentro de um único produto ou um único... Na aplicação a gente já faz isso, né? Como que você vê isso? Você vê com bons olhos, Thiago? Bom, vou pincelar 2 pontos do que você trouxe aí, né? Tá. O tricoderma. O tricoderma hoje, ele é nosso padrão aí de suco de plantio em 100% das nossas áreas. Uhum. E também na soqueira pós-colheita a gente faz a aplicação do tricoderma, né? E são fungos fantásticos. Quando você pega aquela plaquinha do tricoderma, você pega, assim, às vezes 4 tricodermas dentro de uma mesma plaquinha, ou você coloca um tricoderma e um patógeno. Aquela plaquinha do tricoderma, ela é fantástica, assim, de avaliar, né? Então vamos lá, para a pergunta do mix dos biológicos. Eu acho que ela é extremamente importante, obviamente, se a gente conseguir ter não sobreposição entre agentes biológicos aí, né? Então temos aí hoje bionematicida com 5, 6 bactérias dentro do mesmo bionematicida, né? Então, assim, a sinergia ela precisa acontecer. E aí você também falou um pouquinho de metabólitos, né? Que é algo que eu também acredito que está em fase inicial, mas eu acho que isso vai ter grande chance aí de avançar fortemente no mercado, né? Nós já estamos aí com trabalho aí para sugadores, então cigarrinhas, fenófilos, que é metabólitos aí de Chromobacteria subtsuga com Pseudomonas fluorescens. Está no campo. Vamos avaliar. Isso tem um potencial, a Chromobacteria tem um potencial gigantesco, né? Em relação a emitir também metabólitos ali que tem umas ações inseticidas interessantes. Não temos a resposta ainda, mas já está no campo. Não, excelente. Thiago, caminhando pro final aqui, rapaz, eu tô tão feliz com esse episódio, quero agradecer demais. E, bom, o que você quer falar alguma coisa? Deixa o tempo livre aí para você falar alguma coisa pro mercado, pra biologia ou pra usina em si. Fica à vontade. Tá bom, vamos lá. Bom, acho que não deu tempo da gente falar nem um terço do que a gente gostaria, né? Tem muito mais coisa aí pra gente falar, de pragas e doenças, aí a gente falou de apenas algumas. Outra oportunidade a gente pode falar, né? Mas o que eu queria falar aí pra quem trabalha com cana-de-açúcar, não só diretamente nas usinas, nos fornecedores, quem produz cana, mas também nas empresas que estão nos apoiando, né? Então, assim, primeiro ponto, a gente sair da mesmice. Então, assim, a gente não pode fazer o que está todo mundo fazendo. A gente tem que buscar alternativas diferentes. E essas alternativas diferentes, na maioria das vezes, elas são coisas que você vai ser criticado naquele momento. Como nós fomos aí em algumas situações, mas aí o resultado ao longo do tempo vai dar certo. Algumas coisas não vão dar, como eu acabei de citar aqui, dos feromônios de outras pragas, ele não deu certo, né? Então, assim, mas com relação aí à agricultura sustentável, acho que é importante não só aplicar, mas ir lá e entender o porquê que você está aplicando, né? Então, façam experimentos, vão no campo, tirem suas próprias conclusões e aí vocês vão ver se faz sentido ou não. Mas o resultado do biológico, ele não é ali momentâneo. Eu vou lá e aplico e acabou.
para o próximo ano ele vai ser melhor, para o próximo ano melhor ainda, né? Então, no primeiro momento, você vai fazendo uma mescla, você vai ali reduzindo o que você já vem fazendo hoje, aumentando um pouquinho dos biológicos, e aí vai chegar num determinado momento que você já vai estar numa estabilidade, né? Então, assim, temos muito a saber ainda. Então, assim, a gente ainda não tem muita informação, a gente tem muita informação para conhecer. Do que a gente tem, a gente está implementando. BP Bung tem uma característica de implementar muito rápido. Mais uma vez, eu gostaria de trazer esse mérito da evolução que a gente está tendo para todo o time da BP Bung. Assim, a gente aqui é apenas um interlocutor. Sim. A gente apoia no processo, mas todo o time operacional, os operadores, supervisores, líderes, coordenadores, gerentes, superintendentes, nossa diretoria agrícola, ela apoia demais, nosso CEO. Então isso é extremamente relevante, né? Então acho que o recado final é isso. Tirem suas próprias conclusões e vão sem medo, porque funciona. Excelente. A Bung, a BP Bung, né? Eu fiz campo há uns anos atrás de metarrísio com o Alisson, ele tá até aqui. E não, foi excelente a dedicação que eles têm. Eles gostam de trabalhar com biológico, né? Então, desde o campo até o pessoal que fica mais no escritório, devido às outras afazeres, o pessoal gosta. Então, isso é interessante, é muito importante. E assim, eu queria deixar público aqui, é muito importante o que vocês estão fazendo. Porque não sei se é a palavra correta, né? Mas isso significa tanto para o setor, um grande grupo, colocando a cara em grandes áreas, com um manejo biológico que já fazem, coisa nova. Isso é muito importante, isso aí quebra muitas barreiras. Então, parabéns mais uma vez. E não parem, porque tem muita gente esperando vocês. Pessoas de usinas, pessoas de fazendas, pessoas de mercado, né? Porque às vezes até empresa de biológico que fica com medo de testar, porque o mercado não absorve ainda, né? E tem o custo, orçamento, e não testa. E aí, às vezes vocês vão na frente, a usina tá testando, vamos testar. Então, parabéns, continue, contem com a gente, contem com a AgroBio, contem com o Thiago Moura também, se você achar que pode ajudar, estou à disposição. E Thiago, mais uma vez, obrigado pela participação. O Thiago falou o tempo todo, antes da nossa conversa, do time dele, de todo o time da Bung. Então eu queria deixar registrado, vou formalizar isso, mas eu queria deixar registrado o convite para vocês participarem do nosso podcast, né, aqui em Ribeirão Preto. Nós temos uma sala, uma casa do AgroBio. E fica o convite, tá, Thiago? Traga o seu time pra gente participar, falar mais sobre biológico, falar sobre nutrição, biofertilizante, mais pragas, mais doenças, que a gente não falou quase nada. Tá bom? E muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Conta com a gente. Bom, obrigado aí pelo convite. Forte abraço.